O que é o shunt porto-sistêmico? Ele pode ser tanto congênito quanto adquirido. Tem muitas pesquisas, muitos sites que dão praticamente a mesma definição, que é uma anomalia da veia portal que faz com que o sangue que devia ser filtrado no fígado, que ele seja desviado para a corrente sanguínea do cão com todas as impurezas e toxinas. E isso porque tem um desvio bem antes dele chegar no fígado. E assim, além dos danos no sistema hepático, o sangue sujo chega ao cérebro do animal, causando graves distúrbios físicos e neurológicos que podem levá-lo a óbito. Então, eu acho que é um resumo muito fácil de se entender. Também diz que é mais comum em cachorro, mas que também pode acontecer em gatos. E como fazer a identificação desse desvio, né? Primeiramente, o desvio ele pode ser feito através do exame de ultrassonografia, mas também pode ser através de sinais do sistema nervoso central ou também sinais do sistema gastrointestinal. O animal vai ficar com prisão de ventre e etc. Além disso, pode se identificar também através de sinais clínicos que o animal vai estar apresentando. Então, o animal vai começar a andar em círculos, ele pode apresentar convulsões, perda de apetite, tremores, ele pode apresentar perda de peso, ou ele não vai ganhar peso, e o animal pode estar apático. E além disso, ele vai apresentar também febre e depressão. Eu fiz um esqueminha mais ou menos para ficar mais fácil de entender. Então, o desvio portosistêmico é uma afeição que é comumente vista em cães e eles não traz a definição que é qualquer alteração patológica do corpo. Então, é uma patologia. Ele também é uma anomalia vascular, que é uma desordem de estrutura ou crescimento de vasos sanguíneos. Então, o animal ele pode ter desenvolvido isso a partir do seu crescimento, da sua formação, e também pode ser congênita, hereditária ou adquirida. Então, essa anomalia, que é esse desvio, ele pode. É uma comunicação entre a circulação sistêmica e a circulação portal. A circulação sistêmica, a Adriana já explicou bastante pra gente em aula, que é o sangue que vai pro corpo, sai da coração, aorta, corpo, volta pro coração. E a circulação portal é o sangue dos capilares do trato intestinal que vai para o fígado para ser filtrado, assim como outros órgãos vitais também. E a junção das duas circulações, que é aqui, ó, é uma comunicação vascular anômala, onde o sangue portal proveniente da drenagem dos órgãos do sistema digestório passa para a circulação sistêmica, desviando do fígado, que é responsável pela desintoxicação. Então, com isso, vai ocorrer o cúmulo de toxinas no sangue, ou seja, o animal vai se infectar e pode acabar morrendo. O tratamento, acho que a Lívia vai falar mais para frente, mas o fato desse desvio, tem uma imagem aqui, ó, é bem aqui, ó. Antes de chegar no fígado, o fígado é na porção mais cranial do abdômen, então a cabeça do animal está para cá, a cauda está para cá. O desvio, ele vai ocorrer aqui, ó. Então, a veia porta sai do intestino, parte do sangue vai para o fígado e depois desce pela veia hepática, mas parte do sangue também desce por esse desvio indo para a veia cava caudal. Então, é onde ocorre a contaminação, onde ocorre a intoxicação do animal. Outra imagem também do site da Family Vet que mostra as veias normais do intestino, aqui o fluxo, mas aqui mostra também o desvio antes de chegar no fígado, tá? Passando aqui para ver a cava caudal. É basicamente isso, a definição e a identificação do desvio portosistêmico. Oi, meu nome é Luana e eu vou falar sobre o porquê e ou como o desvio portosistêmico ou shunt portosistêmico acontece. O DPS, que seria o desvio portosistêmico, ele é uma anomalia circulatória hepática. Ela é muito mais comum em cães. Essa patologia ela acontece devido a uma conexão anormal entre a circulação portal e a sistêmica,
que vai desviar o fluxo sanguíneo do fígado em graus variados. Então, o que vai acontecer? O sangue que ele vem dos órgãos abdominais, que deveria ser drenado pela veia porta em direção ao fígado, ele vai sofrer um desvio e vai fluir parcialmente para outra veia de grande importância sistêmica, como a veia cava caudal ou outros vasos sistêmicos, que vai ocasionar a entrada na circulação sistêmica, que é algo que não deveria acontecer. Porque aí o que vai acontecer? As substâncias tóxicas, como amônia, metionina, elas vão ser absorvidas pelos intestinos e as substâncias hepatotróficas, que seriam importantes, que viriam do pâncreas e dos intestinos, elas vão ser enviadas diretamente para a circulação sistêmica e ela não vai passar pelo fígado. Ou seja, não vai acontecer uma drenagem dessas substâncias. Esse decréscimo do fluxo sanguíneo, ele vai resultar na atrofia e subsequente disfunção do fígado, ou seja, o fígado ele não vai mais exercer as funções que seriam normais dele fazer. Ele vai atrofiar e daí ele vai começar a diminuir de tamanho e o metabolismo que ele deveria exercer vai começar a diminuir também e as toxinas elas vão começar a se acumular no sangue. Essas comunicações que são anormais, elas podem ser congênitas, ou seja, o animal já nasce com essa anomalia, ou ela pode ser adquirida durante a vida do animal. Daí, elas podem ser classificadas como intra ou extrahepáticas, sendo que as intrahepáticas ela decorre da persistência de fluxo sanguíneo através do ducto venoso, que que é mais comum nas raças de grande porte. Isso é mais comum de acontecer nas raças de grande porte. Agora, nas raças toys, eles apresentam uma forma congênita extrahepática, que ela vai acontecer fora do fígado. A intrahepática, ela acontece dentro. E também há alguns relatos de que há também desvios intrahepáticos dentro das raças toys. O DPS adquirido, ele é diferente do congênito. A congênita, ela vai se desenvolver na fase embrionária e a adquirida, ela ocorre por causa de alguma compensação orgânica. Pode ser por causa de uma hipertensão portal e outras alterações hepáticas, como a cirrose e a hepatite. O DPS congênito, ele ocorre devido a uma persistência de um vaso fetal em que condições de normalidade ele se fecha depois do nascimento, mas por algum motivo ele acaba não se fechando e aí deixa essa porta aberta para que o fluxo sanguíneo continue a correr por esse vaso. E após o nascimento, a veia umbilical é cortada e a pressão sanguínea, diminuição de oxigênio, promovem o fechamento desse ducto, mas, como eu disse, não há a oclusão desse ducto venoso. E aí, o sangue que ele deveria passar pelo sistema normal, onde esse ducto estaria ocluso e ele não está, ele passa a não passar pelo fígado e ganha acesso imediato à circulação sistêmica, ou seja, o animal ele nasce com essa anomalia devido a algum problema do sistema dele, esse vaso não fecha e aí o sangue ele não passa mais pelo fígado, ele vai direto para a circulação sistêmica. Os DPS intrahepáticos são considerados como uma falha no fechamento das comunicações fetais,
ductos venosos persistentes que comunicam a veia umbilical e a cava. Também tem a probabilidade desses tipos de pontes serem vasos aberrantes. As fístulas arteriovenosas são congênitas e provenientes de dilatações de veias pré-existenciais não funcionais, ou trombose com comunicações portosistêmicas de veia hepática portal. Ou seja, alguma coisa na hora do desenvolvimento do animal durante a gestação faz com que isso aconteça e daí esse vaso que deveria ser fechado 6 dias, de 2 a 6 dias após o nascimento, ele não se fecha e aí o sangue ele não passa pelo fígado. Os DPS congênitos estrepáticos, eles se originam da veia porta, que é a veia gástrica esquerda, ou da veia esplênica, que se conectam à veia cava caudal. Isso é mais comum de acontecer. Agora, a veia azigos ou outros vasos sistêmicos, como a torácica interna e a renal e a cólica, elas são menos frequentes. Os DPS congênitos estrepáticos são geralmente vasos anômalos e respondem por quase 63% dos desvios únicos nos cães. O shunt porto-sistêmico estrepático ele é considerado congênito, quando uma veia, ou raramente duas veias anormais, estão presentes sem sinais de hipertensão ou hipertensão portal concomitantes. Ou seja, não acontece nenhuma alteração no organismo do animal, no equilíbrio do organismo animal, e é alguma coisa que foi gerada durante a gestação desse animal, quando ele ainda era um feto, e nasceu, e às vezes pode até demorar um pouco para poder ser. Bom, eu vou falar sobre os fatores predisponentes do desvio de portosistêmicos em cães. Essa doença é hereditária, encontrada nas mesmas raças de cães com predisposição para SPS, é provavelmente causada pelo mesmo gene. Num estudo realizado para determinar a hereditariedade desse tipo de shunt em Yorkshire, a probabilidade de um cão dessa raça transmitir a descendência era de 35,9 vezes maior que de qualquer outras todas as raças combinadas. Apesar de haver maior predisposição de algumas raças, essa predisposição varia consoante a localização geográfica, provavelmente devido a características genéticas e ambientais diferentes da população regional. Algumas raças documentadas com maior predisposição são os Yorkshire Terriers, o Maltese, o Pug, entre várias outras. Apesar da maioria dos cães apresentar mais sinais clínicos em idade jovem, o tipo de SPS pode influenciar a idade do aparecimento de sinais clínicos. Grande parte dos SPS intrahepáticos tendem a apresentar sinais clínicos ainda jovens, e um número maior de SPS extrahepáticos apresentam sinais em idade adulta, existindo casos com animais com 13 anos apresentando diagnósticos. Em relação ao gênero, não parece existir nenhuma relação entre desenvolvimento de SPS e o gênero animal. Vou falar sobre o tratamento do desvio portosistêmico em cães. O tratamento ele é cirúrgico e ele é feito com o objetivo de ligar o vaso anômalo e assim corrigir o desvio do fluxo sanguíneo. Esse tratamento ele é contraindicado para pacientes que têm hipertensão portal. Eles devem permanecer até que as funções hepáticas sejam restabelecidas, mesmo após a cirurgia. Esses tratamentos paliativos eles visam o controle da encefalopatia hepática e da insuficiência hepática, sendo administrado antibióticos como metronidazol e a neomicina para visar reduzir a população bacteriana daquela região, já que elas produzem urease e lactulose, que aumenta o conteúdo intestinal e acidificam o lúmen. Também pode ser utilizado o uso da dieta hipoproteica, que oferece menos substrato para a produção de amônio no intestino. O tratamento clínico ele pode ser eficiente a longo prazo por até 2 anos,
mas isso também depende da gravidade dos sintomas e da localização do vaso anômalo.